Mais uma vez, a paz do igreja. Glória, vamos abrir nossa Bíblia no livro de Josué novamente, para que possamos, mais uma vez, entender aquilo que Deus tem para nós nessa noite. O livro de Josué, capítulo 1, versículo 1. Amém? Que sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: meu servo é morto, e desponte agora para este Jordão, tu e todo o povo, e a terra que eu aos filhos de Israel dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, tenho dado como prometi a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar, para o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém poderá resistir, e todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, e não te deixarei e nem te desampararei. Ser forte, ser corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, e sob o juramento prometi a seus pais. Tão somente se esforça e muito corajoso, farás dele cuidado de fazer, segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvia nem para a direita e nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas de cuidar de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então fará prosperar o teu caminho, e serás bem sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temais, e nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andes. Podemos assentar em nome de Jesus Cristo. Feche teus olhos nessa noite. Aleluia, o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. Eu sei que o presbítero Robson já orou por mim, mas eu tenho uma necessidade de me entregar mais uma vez. Amém? Senhor Deus e Pai, eu me coloco na tua presença nessa noite. Aqui somente, ó Deus, é um vaso de barro, mas a excelência, a glória, a palavra tua, o povo, ele foi comprado pelo teu sangue vertido na cruz do Calvário. E sei bem, ó Deus, que o Senhor tem preparado algo especial nessa noite. Usa o teu vaso de barro nessa noite, para que teu nome, Senhor, seja glorificado uma vez mais na minha vida. Toma minha vida nas tuas mãos e me conduza conforme o Senhor deseja. Tudo seja para a glória e para a honra do teu nome. Amém e amém. Glórias a Deus. Irmãos, quando o presbítero Flávio me chamou, me convidou, fez esse convite para estar hoje aqui ministrando a palavra do Senhor, quando o presbítero Flávio me chamou para ministrar a palavra aqui nesse culto hoje, a palavra que o Senhor colocou no meu coração é um texto bem conhecido que fala a história de Josué. Todos nós sabemos e conhecemos muito bem essa história da Bíblia Sagrada, que vai falar a respeito desse novo líder a qual Deus levantou para conduzir o povo de Israel até a cidade, a terra prometida. Mas só que antes de chegar nesse texto que acabamos de ler, temos mais necessidade de voltar um pouco atrás, quando o povo ainda de Israel estava sofrendo nas mãos de Faraó. E a Bíblia diz que o povo estava clamando, o povo estava pedindo para Deus o livramento, e que Deus viesse intervir ou agir de uma maneira sobrenatural na vida daquele povo. Até que então, sobre um decreto de morte que havia sobre o Egito naquele momento, porque o decreto era de todo menino que
morrer, tinham que matar aquela criança. Mas a Bíblia diz que a mãe de Moisés, quando concebeu ele, viu que ele era belo. Viu que ele era belo. Então fez o que? Escondeu o menino. Até por volta de 3 meses, viu que não tinha mais como esconder. Pegou ela, fez um cesto, revestiu de betume e colocou aquela criança no rio. E pediu para sua filha Miriam para ir seguindo, para ver até onde aquele cesto ia. E a Bíblia diz que aquele cesto chega até onde as filhas de Faraó estavam tomando banho. E quando ela vê aquele cesto, vê aquela criança, pega aquela criança e leva para dentro do palácio do Egito. Moisés cresce conhecendo o Egito, conhecendo a cultura do Egito, fazendo tudo o que os egípcios faziam. Mas Moisés ainda não sabia de fato qual era o seu propósito e por que Deus tinha guardado a sua vida. Até que então, com o passar do tempo, Moisés descobre que ele não era egípcio, ele era judeu, ele era hebreu. E quando ele descobre a sua nacionalidade, quando ele descobre a sua origem, ele percebe, vê quanto o povo hebreu estava sofrendo. Mas sobre a vida daquele povo que estava ali sofrendo no Egito, havia uma promessa. Havia uma promessa dada da parte de um Deus que não falha, dada da parte de um Deus que não mente. A Bíblia diz no livro de Números, dizendo dessa maneira, que Deus não é homem para que minta, e nem tem pouco homem para que se arrependa. Porventura ele tendo dito não fará, ou tendo ele falado não confirmará. Se eu for perguntar nessa noite quantos têm promessa aqui, eu acredito que todos nós levantamos a nossa mãe e vamos dizer: eu tenho promessa. Eu tenho promessa. Aleluia. O povo hebreu estava sobre uma promessa. Só que aquele povo ali estava sofrendo por volta de 400 anos, gemendo na mão de Faraó. Aleluia. E quando Moisés então descobre e vê que o egípcio está batendo no hebreu, ele, para defender aquele hebreu, ele acaba matando o egípcio e foge. Aleluia. Do palácio, ele foge do Egito. E quando Moisés já está lá, casado, a Bíblia diz que quando ele vai se apacentar o rebanho de Jetro, seu sogro, aparece numa sarça. E Deus fala com ele: Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar que tu estás, Moisés, é tenso. Aleluia. E Deus fala com Moisés o seguinte: Moisés, eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Em Êxodo 3, versículo 8, vai dizer que Deus desceu. Aleluia. Talvez você não entendeu nessa noite. Deus está dizendo que desceu. Aleluia. Deus está dizendo: eu ouvi o teu clamor e desci nessa noite para mudar a história da tua vida. Oh, aleluia. Deus, Ele te conhece. Deus, Ele sabe as tuas necessidades e as tuas limitações. Deus, Ele sabe como você entrou por dentro dessa porta. Talvez a pessoa vai olhar para você e vai pensar: está tudo bem com ele, está tudo bem com ela. Mas Deus é quem te conhece por dentro. Ele sabe a oração que você fez pelo caminho. Ele sabe a oração que quando você dobrou o joelho, você talvez tenha falado para ele: Senhor, eu já não estou aguentando mais. E Deus está dizendo nessa noite: eu ouvi e desci para mudar a história da tua vida nessa noite. Aleluia. Você não será frustrado
Abra teu coração, porque Ele já desceu, Ele já está te respondendo nessa noite, e Ele ouviu e desceu. Aleluia. E Deus fala para Moisés: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo e vou te enviar novamente para o Egito, para resgatar o meu povo como forte. E quando Moisés chega até o Egito, fala com o Faraó, o coração de Faraó está endurecido. Deus então envia as 10 pragas sobre o Egito, e Faraó então decide libertar o povo. E quando o povo estava vindo até chegar no Mar Vermelho, a Bíblia então diz que Faraó volta atrás com a palavra e decide pegar o povo de volta e trazer a cativa. Aleluia. E Moisés ainda está diante do povo, com o povo ali diante do Mar Vermelho, e o povo questionando Moisés: ó Moisés, lá no Egito é melhor, Moisés, lá no Egito eu comia cebola. Glória a Jesus. E Moisés então ora ao Senhor, e Deus fala para ele: Moisés, por que Moisés? Toca nessas águas. A Bíblia diz que o mar se abriu, o povo passou. E o escritor Flávio Josefo, ele narra essa história, esse contexto ali. Ele vai dizendo que as armas dos egípcios que morreram afogados foram tudo para a direção aonde o povo tinha atravessado. A Bíblia então diz que o povo saiu do Egito e começa a caminhar pelo deserto. E no deserto nós vimos notar que esse povo, Moisés não podia se afastar muito, porque enquanto Moisés se afastava, o povo se rebelava. A Bíblia diz que quando Moisés subiu ao monte para orar ao Senhor, que Deus estava dando a tábua da lei, os 10 mandamentos, quando Moisés desceu, o povo tinha feito bezerro. Então nós vemos que era um povo que há um tempo ele adorava e há um tempo ele se corrompia. Há um tempo ele servia, mas há um tempo ele caía em pecado. Aleluia. E quando nós vemos aqui no livro de Josué, após a morte de Moisés, eu imagino Deus falando com Josué, e Josué: Senhor, como que eu posso liderar esse povo? Esse povo, ele não pode nem ficar um pouco distante, porque esse povo é isso. Ele sempre cai no mesmo erro, que é o mesmo erro da idolatria. Então, Josué, nós vemos nesse texto, nesse capítulo 1 aqui, nós vamos notar que Deus vai falar por diversas vezes com Josué, que era necessário Josué se esforçar. No mundo que nós estamos vivendo, de diversidade, de provação, de luta, aleluia, é bem verdade que Deus tem a necessidade de falar para mim, falar para você, que é necessário se esforçar. É necessário se esforçar. E quando Deus me deu esse texto aqui, o Senhor ministrou no meu coração a seguinte tema para essa mensagem: toda promessa é condicional à obediência. A Bíblia vai dizer no livro de Mateus sobre uma parábola de Jesus. Jesus vai dizer assim, que todo homem prudente, ele ouve a palavra e pratica, e será semelhante um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E a Bíblia diz que veio o vento, a tempestade sobre aquela casa e não derrubou aquela casa. Mas a Bíblia também diz sobre um homem sensato: é todo aquele homem que ouve a palavra e não a pratica, mas edifica a sua casa sobre a areia.
E vem o vento, a tempestade e derruba aquela casa. Aleluia. Quando Deus ministrou isso ao meu coração, eu vejo uma necessidade minha, porque antes da palavra chegar até você, Deus falou comigo: é necessário se esforçar, é necessário esforçar. Talvez você está dizendo: mas eu tenho me esforçado. A grande promessa que eu, que você carrega, não é Deus simplesmente salvar meu pai, ou minha mãe, meu irmão, meu primo, meu tio. Não é Deus me dar uma casa, não é Deus me dar um carro. Mas a maior promessa que eu carrego na minha vida, que você carrega na tua vida, é a tua salvação. É essa que Deus está dizendo para mim e para você, que há uma necessidade nossa de se esforçar, porque no céu não vai entrar de qualquer jeito. No céu não vai entrar de qualquer jeito. No céu não vai entrar de qualquer maneira. Aleluia. Oh glória. Ele está aqui nessa noite. Eu estou sentindo a presença. Eu estou sentindo a presença de Cristo Jesus aqui. Aleluia. A Bíblia diz: segui a paz com todos. A paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Aleluia. Uma das coisas que tem arrumado a igreja é a fofoca. Coisas que tem arrumado a igreja e vidas é pessoas simplesmente querer o microfone. Isso aqui, meu irmão, não salva ninguém. Posição eclesiástica da igreja não salva ninguém. Uma certa vez, quando eu aceitei a Jesus, um colega meu falou assim comigo: Diogo, vamos no culto ali, pastor fulano de tal. Eu disse: vamos lá. Eu me lembro que eu cheguei lá, ele me deu a oportunidade, eu falei a palavra. Aí ele chegou no final para mim e falou assim: ô Varão, tive uma visão com você. Eu falei: fala aí, pastor. Ele: eu vi você no barquinho, você remando. E parava aqui do meu lado. E eu via você como evangelista. Eu falei: amém. E naquele tempo, muitos amigos meus que começaram novo, foi para aquela igreja. Uns foi pastor, outros foi evangelista. E eu fiquei só na dispensação. Eu me lembro que eu e o Robson estava trabalhando lá na Gaba. Eu tinha acostumado a usar aquela bolsa assim na frente. E esse pastor, ele tinha uma vida muito errada no mundo. Eu não sei o que acontece com esse tipo de pessoa, quando entra para a igreja, as pessoas lá colocam numa posição de estar, como pastor. Eu me lembro que foi numa sexta-feira, eu falei assim, vim no trabalho, eu falei assim: vou passar ali para me cortar o cabelo. Quando eu cheguei lá, esse pastor estava lá no bar, só bebendo. Ele estava bebendo, e como ele tinha uma vida muito torta, quando ele me viu com aquela bolsa na frente, e ele não me reconheceu, ele botou a mão na bolsa, e puxou a arma e ficou assim. Quando eu olhei aquilo, eu comecei a gritar o nome dele: ô fulano de tal, ô fulano de tal. Está me reconhecendo? Não, olha só. Ele me viu, falou comigo todo sem graça: sai da igreja, não quero mais isso não. Esse rapaz passou um tempo e mataram. Então, cargo eclesiástico nunca chamou minha atenção. Cargo eclesiástico nunca foi o que me chamou para o Evangelho. O que chama para mim o Evangelho é a salvação da minha alma. É ela que com isso eu tenho que me preocupar. É essa que você
nós, beleza. Estamos aqui para dar glória junto. Mas o maior milagre que você pode carregar na tua mão é a salvação da sua vida. Tu acha que o inimigo ele vai ficar feliz se Deus tão calmo? Ele vai. Ele quer que você seja salvo. É por isso que ele luta contra a tua vida. É por isso que ele tenta colocar fiança. É por isso que pessoas falam mal de você. É por isso que pessoas lutam contra você. Libera palavras de derrota contra a tua vida. Aleluia. Porque você, aleluia, tem uma promessa de salvação. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Essa que é a nossa terra que iremos conquistar. Essa é a maior herança, a maior promessa que eu e você, naquele grande dia, pode receber do Senhor. Vende, bendito de meu Pai, possuir por herança aquilo que eu tenho prometido desde a fundação do mundo. Essa é a promessa. Essa é a promessa que está condicional à obediência. Aleluia. É por isso que nós vemos que no livro de Josué, Deus falando com Josué: olha, Josué, medita no livro desta lei, de dia e de noite, e torna a fazer conforme tudo como está escrito lá, porque assim prosperará o seu caminho. A terra que Deus tinha prometido ao povo hebreu era uma terra perecível. Era uma terra que, se nós formos ver mais para frente, no livro até mesmo no livro de Ezequiel, que fala sobre a guerra de Gog e Magog, ela vai se destruir. Ela vai se acabar naquela cidade de Jerusalém. Mas a promessa que eu carrego da salvação, ela não pode se perder de maneira nenhuma. Elas têm que estar de pé na minha vida. E como fazemos prazer que ela esteja de pé? É perseverando até o fim. É vivendo uma vida santa, uma vida consagrada, uma vida separada. Aleluia. O céu é real. O inferno também é real. Deus, Ele quer nos conscientizar acerca disso. O céu é real. Aleluia. Também nós vemos, Jesus vai voltar, já tem pouco tempo falando que Jesus vai voltar, mas Ele vai voltar. Ele vai voltar. Se nós olharmos ao nosso redor, querido, nós iremos ver que tudo já está preparando, se preparando para o anticristo começar a revelar-se. E tem muita gente desapercebida. E tem muitas pessoas desapercebidas com isso, já não dando mais ouvido o que Deus está falando com ela. E se nós vamos notar as pregações que temos visto, eu me lembrei por esses dias da pregação que o Sandro pregou aqui, o presbítero Sandro. Ele pregou sobre vestes inadequadas. Isso ali foi para a igreja. Isso ali foi para crente, meu querido. Aleluia. Aquilo ali não foi para a pessoa que está no mundo, não. Foi para crente. Deus, Ele está chamando a nossa atenção. Aleluia. Para nós voltarmos e se arrependermos dos nossos pecados, das nossas iniquidades, nos voltarmos para Ele. Oh, glória a Jesus. Oh, glória. Deus está preocupado com a sua alma. Deus está preocupado com a sua alma. Oh, glória a Deus.
está dizendo que há uma necessidade do povo se voltar para Ele. Aleluia. Há uma necessidade de nós nos voltarmos para Deus. Nós voltarmos com o coração sincero, com o coração puro. Aleluia, com o coração sem mancha e sem mágoa, sem rancor do irmão, sem rancor da irmã. Aleluia. Deus quer levantar esse ministério em unidade. Aleluia. Deus quer levantar esse ministério com poder e autoridade. Mas Deus está dizendo, há uma necessidade. Há uma necessidade do povo voltar-me para mim. Aleluia. Há um povo voltar-me para mim com o coração puro. Aleluia. Porque Deus tem algo sobrenatural para fazer na minha vida e na sua vida. Mas há uma necessidade. Deus tem promessa na minha vida, assim como tem. Mas Deus está dizendo para mim, meu filho, a promessa está condicional à obediência. Deus não cumpre promessa em meio à rebeldia. Deus não cumpre promessa em pessoas que não querem andar como Ele quer. Deus não cumpre promessa em pessoas que estão com o pé lá e o outro cá. Tem que estar firmado na rocha que é Cristo, porque Ele é o Senhor das nossas vidas, e Ele vai fazer, Ele vai cumprir com a promessa da tua vida nessa noite. Aleluia. Aleluia. Oh glória a Jesus. Oh glória. É necessário se achegar. É necessário se aproximar de Deus. Davi, quando ele pega o profeta Natan e chega até ele e repreende ele, Davi diz o seguinte para Deus: Deus, não me lance fora da tua presença, e nem tão pouco, Senhor, retires de mim o teu Espírito Santo. Deus está dizendo nessa noite que tem pessoas que já não sentem mais nenhum arrepio da presença dEle. Deus está com saudade e Ele quer te visitar nessa noite, Ele quer te tocar. Aleluia. E tem pessoas que já estão tão acostumadas a entrar e sair sem sentir a presença de Deus, sem perceber o toque do Espírito Santo. Meu querido, hoje é o dia, essa noite é a hora de você se derramar. Aleluia, na presença de Deus nessa noite, dizer: Senhor, esse daqui eu quero te sentir, eu quero sentir na tua presença. Eu quero sentir a sua presença. Fala com Deus nessa noite. Fala com o Senhor nessa noite. Abra o teu coração para Ele nessa noite, porque Ele já está aqui.
fazer algo novo nessa noite. Alabado, quero baixar da hora certa. Alabando, ele passar, alabando, ele passa. Ele muito quer que passe. Alabacante, o que ele vai cantar. Acende a chama nessa noite. Acende a chama nos teus. Acende a chama nessa noite. Oh, glória. Eu vim para falar, estava no meu coração falando uma coisa totalmente diferente disso. Mas Deus fala como Ele quer. Deus age como quer. Porque Deus não quer te perder. Deus, Ele não quer te perder de jeito nenhum. É por isso que Ele está falando dessa maneira. Eu te conheço bem. Eu te esquadrinho. E sei muito bem as tuas necessidades. Sei muito bem as tuas fraquezas e as tuas limitações. E quantas das vezes nós falamos para Deus, Deus, eu não aguento mais, eu vou desistir. E Deus está dizendo, esforça-te. Não desista. Não desista. Não desista. Continue a perseverar. Continue. Porque estou trabalhando na tua vida. Estou agindo. Aleluia. Estou ouvindo o Senhor. Glórias a Deus. Queridos, eu vou voltar aqui nesse texto. Josué, quando ele veio, recebe essa promessa de Deus. Josué pega então a primeira coisa que Josué faz. A Bíblia diz que Josué manda 2 espias espiar a terra. E quando aqueles 2 espias chegam na terra de Jericó, a Bíblia diz que uma mulher com nome chamado Raabe, ele vê aqueles 2 espias. Ela então os esconde. Foram então até a casa dela, os homens de Jericó, procurando aqueles 2 espias. E ela então falou que aquele homem já tinha ido embora. E quando chegou pela manhã, Raabe chega e diz para ele, olha, nós de Jericó estamos estremecidos, porque sabemos muito bem o que Deus de vocês fez no deserto. Sabemos muito bem o Deus de vocês, o que é que eles fez em favor da vida de vocês. Então vamos fazer uma aliança. Quando vocês vierem tomar a terra, poupa a minha vida. E ela tinha que deixar um fio de escarlate ali sobre a casa dela, sobre a janela. E a Bíblia então diz que o povo, os 2 espias voltaram, contaram para Josué, e Josué agora diz, temos que atravessar o Jordão, vamos fazer algo então. Josué reúne o povo e diz, olha, vamos santificar hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de nós. A Bíblia diz então que o povo se santificou. E Deus, por intermédio de Josué, ordenou que os sacerdotes pegassem a arca da aliança. E quando eles puseram o pé sobre as águas do rio Jordão,
povo passou, as águas se abriram, e o povo passou com os seus pés secos, assim como foi no Mar Vermelho. E quando chegaram agora, eles viram algo extraordinário que tinha para eles conquistar a cidade de Jericó. Havia uma muralha que era insuperável na vista humana, na força humana. Mas Deus então ordenou a Josué que eles dessem 7 voltas diante daquela muralha, porque aquela muralha era que impedia o povo de Deus de conquistar. E a Bíblia diz que então Josué ordenou ao povo: vamos dar a volta. E cada dia eles deram uma volta diante daquela. Talvez o povo de Jericó, olhando o povo de Deus dando a volta naquela muralha, talvez dizia: o que eles estão fazendo? Será que eles estão acreditando que eles estão caminhando ali diante da muralha, a muralha vai cair? Mas o povo não sabia, mas o povo hebreu sabia sobre eles havia uma promessa. Aleluia. Eu não sei quantas muralhas tem na sua vida para você conquistar. Para elas cair para você conquistar a tua vitória. Mas Deus está dizendo nessa noite: não desista, porque a promessa do Senhor vai ser cumprida na tua vida, independentemente da circunstância, independentemente do momento que você está vivenciando, independentemente das lágrimas que você tem chorado diante do Senhor. Deus está dizendo: eu sou o Senhor, que guerreiro e te faço mais do que vencedor em Cristo Jesus. E quando eles deram as 7 voltas, a Bíblia diz que no último dia eles deram mais 7. Então no total foram 13 voltas que eles deram diante daquela muralha. E aquela muralha que não tinha como cair, a Bíblia diz que ela caiu. E o povo de Israel conquistou mais aquela cidade. E só quem foi poupado foi Raabe e toda a sua família, como tinha feito aliança com Deus. Aleluia. A promessa que Deus tem na tua vida é sempre para abençoar todas as pessoas. Sobre a vida de Raabe, a vida era de morte. Mas quando ela fez aliança com o povo, a palavra que era de morte se tornou de vida. A promessa que Deus vai cumprir na tua vida, se lembre-se disso, sempre vai ser para abençoar outras pessoas. Aleluia. Eu quero agradecer a oportunidade nessa noite. Agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Graças aos irmãos. Eu gostaria de nessa noite saber quem quer dar um passo para Jesus, aceitar Ele nessa noite. Deus, Ele tem promessa na tua vida. Deus, Ele tem uma promessa. E a maior promessa que Deus tem sobre a tua vida nessa noite é a promessa de salvação. E por isso Ele nessa noite Ele está batendo na porta do seu coração e está dizendo: deixa eu entrar e fazer o meu. Deixa eu entrar e mudar a sua vida. Deixa eu entrar e
Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vamos orar pela vida do nosso irmão. Qual é o seu nome mesmo? Glória a Deus. Nosso irmão Nilton, vamos orar para Deus, para a vitória dele.